Hoje nós vamos meditar ainda em um versículo da Palavra de Deus que está no Evangelho segundo João, João capítulo 11, que é o texto o capítulo no qual nós estamos meditando. João capítulo 11. E hoje nós vamos ler apenas o versículo 40. João capítulo 11, versículo 40. Esse texto que nós estamos meditando é o texto do sétimo milagre que o apóstolo João escreveu neste evangelho, o sétimo milagre que Jesus realizou. A ressurreição do amigo de Jesus chamado Lázaro. Nesse texto que narra a ressurreição de Lázaro, nós temos alguns versículos muito importantes, e alguns desses versículos que Jesus falou com as irmãs de Lázaro, Marta e Maria. O versículo que nós vamos ler hoje, esse versículo 40, foi um versículo que Jesus falou para Marta, irmã de Lázaro. Na hora em que Jesus perguntou para Marta aonde Lázaro estava sepultado, e ela conduziu Jesus até o sepulcro onde o seu irmão Lázaro estava sepultado, e chegando no sepulcro, Jesus mandou que o sepulcro fosse aberto. E Marta retrucou e disse a Jesus: Senhor, não podemos abrir o sepulcro, porque já tem 4 dias que ele foi sepultado, já está em decomposição, já cheira mal, não vai ser bom abrir o sepulcro. Aí Jesus respondeu para ela este versículo 40 aqui, ó: não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus? Repito. Não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus? Aleluia. Dentro dessa declaração de Jesus para Marta, nós vamos meditar em algumas coisas, em alguns tópicos que eu coloquei ali, portanto, acerca de algo muito importante na Escritura, que é a fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 6. A fé é necessária para a salvação. Para nós entendermos o que é a fé, nós temos que diferenciar a fé salvífica. Eu coloquei aqui algumas características da fé salvífica. O que é fé salvífica? É a fé que leva essa pessoa que tem essa fé à salvação. Existem tipos de fé que não são salvíficos. Nem todo mundo que diz que crê em Deus será salvo. Tem gente que pensa que o ateísmo é não crer em Deus. Ateísmo não é não crer em Deus apenas. O ateu é aquele que não tem Deus. A diferença entre ter Deus na sua vida e não ter Deus na sua vida. Entre os ateus, pessoas que não têm Deus na sua vida, existem crentes e descrentes. Muitos descrentes, por serem descrentes, não têm Deus na sua vida. Mas muita gente que diz que crê em Deus, apesar de dizer que crê em Deus, apesar de se autoafirmar como crente, como alguém que crê em Deus, não significa que tem Deus. Também não tem Deus. A gente vê na Bíblia, no contexto das Escrituras, muita gente que era crente e que por fim não teve salvação.
porque não teve Deus na sua vida. A fé não pode ser de boca, de lábios. O profeta Isaías escreveu um texto que Jesus depois reproduziu, dizendo: esse povo, Deus falando, esse povo só me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Muitos religiosos só honram a Deus com os lábios, ou com a aparência religiosa, ou com o ritualismo religioso, mas de coração não tem Deus. Ateu significa não ter Deus. Não significa apenas não crer em Deus, não. Significa não ter Deus. Muitas vezes até crendo em Deus. A Bíblia diz que os demônios creem em Deus, mas eles não têm mais Deus consigo, eles não têm mais salvação. Muita gente não tem Deus. A diferença na humanidade é quem tem Deus na sua vida e quem não tem Deus na sua vida. Quem tem Deus na sua vida é porque tem fé, fé salvífica, tem a verdadeira fé, a fé que procede dessas características que nós vamos ver aqui daqui a pouco dentro daqueles versículos, aquela listinha de versículos que eu coloquei ali para vocês. A fé é comparável, essa fé aqui, tá? A fé salvífica, ela é comparável a uma chave. Você tem uma chave aí? Eu tenho uma chave aqui, a chave do meu carro está aqui. A fé é comparável a uma chave. Para que serve uma chave? Uma chave abre uma porta, não abre? A chave não abre uma porta? João capítulo 10, versículo 9, nós vimos Jesus dizer: eu sou a porta. Para o céu só existe uma porta. E essa porta para o céu é o Filho de Deus, Jesus. Jesus Cristo é a porta do céu. Ele mesmo declarou isso: eu sou a porta. Mas para toda porta tem que ter uma chave. A chave da porta para o céu, a chave que é Jesus Cristo, a porta para o céu, a chave para ir para o céu é a fé. Sem fé, você chega diante da porta e não tem como abrir essa porta. E se a fé não for uma fé legítima, não for uma fé genuína, não for uma fé salvífica, não for a fé que tem essas características que nós vamos ler aqui, se a chave não tiver as características certas, se a chave não tiver os segredos certos, não abre aquela fechadura, não abre aquela porta. Somente a chave própria daquela porta é que vai abri-la. Os segredos da fé, né? Os segredos da chave da fé é o Evangelho, é a palavra de Deus. A palavra de Deus é o segredo da chave. É o segredo dessa chave. Se a sua fé é de acordo com a palavra de Deus, ela é salvífica. A fé não pode ser de acordo com palavras de homens, nem de acordo com tradições de homens, nem inventada por homens, coisas inventadas por homens. No meio religioso tem muita coisa que não é de Deus, são invenções de homens. Aí as pessoas acreditam nessas coisas, e aí na hora de abrir a porta, essas coisas não abrem a porta porque não fazem parte desse segredo, dos segredos que formam essa chave para abrir a porta. A fé que abre a porta do céu para nós, em Cristo Jesus, tem que ter essas características que eu listei aqui para vocês, e é com essas características que nós cremos
E aí se cumpre na nossa vida o que Jesus perguntou aqui para Marta. Não te disse eu, se creres, verás a glória de Deus? Repita, se creres, verás a glória de Deus. O que significa esse se antes do creres? Se creres. O que é o se aí? O se é uma conjunção condicional. Ou seja, existem condições para uma pessoa ir para o céu. Não é qualquer um que vai para o céu. Para ir para o céu tem condições. Uma dessas condições é a fé. Se creres, verás a glória de Deus. O que é ver a glória de Deus? É ver a casa do Pai. A glória de Deus é a Nova Jerusalém. Os que creem estão indo para a glória. Jesus é a porta para a glória. Jesus é o caminho para a glória de Deus. Se creres, verás a glória de Deus. E se não creres? Se não creres, não verás a glória de Deus. Mais claro do que isso é impossível. Se creres, verás a glória de Deus. Se não creres, não verás a glória de Deus. Ok? Repita comigo assim: eu te digo que se tu creres, verás a glória de Deus. Decoraram isso aí? De novo. Está um pouquinho diferente dali. Diga de novo. Eu te digo que se tu creres, verás a glória de Deus. É uma musiquinha. Cante comigo assim. Ó. Eu te digo que se tu creres, verás a glória de Deus. De novo. Eu te digo que se tu creres, verás a glória de Deus. Verás a glória de Deus, verás a glória de Deus, verás. Eu te digo que se tu creres, verás a glória de Deus. Aí o ensaio ficou bonito, agora vamos lá para valer, todos. Eu te digo que se tu creres, verás a glória de Deus. Eu te digo que se tu creres, verás a glória de Deus. Verás a glória de Deus, verás a glória de Deus, verás. Eu te digo que se tu creres, verás a glória de Deus. Amém? A fé que vem de Deus, do jeito que Ele estabeleceu aqui, dentro da sua palavra. Por isso a fé é dom de Deus, comunicada na palavra de Deus. Terceiro ponto que eu coloquei ali, a fé é presenteada, é um presente de Deus. Um presente de Deus para quem? A fé é presenteada aos eleitos, tá? A fé é presenteada aos eleitos. Quem são os eleitos? Aqueles que Deus escolhe para presentear o dom da fé. Aqueles que Deus escolhe para presentear o dom da fé. Por isso que Paulo disse ali em Tito, capítulo 1, versículo 1. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade. Repitam.
Paulo fazia no primeiro versículo de uma carta? É escrever o porquê ele está escrevendo essa carta. É dizer o porquê. Por que Paulo estava escrevendo essa carta aqui? Para promover a fé. A fé que é de quem? A fé que é dos eleitos de Deus. A fé é presenteada aos eleitos de Deus. O que significa isso? Que Deus presenteia estes eleitos com a fé. Significa o seguinte: Deus não dá um presente para uma pessoa que Deus sabe que essa pessoa não vai usar o presente. Deus conhece todo mundo, todos. Nesse momento nós temos mais de 7 bilhões de pessoas na face da Terra, beirando 8 bilhões, se já não já passou aí de 8 bilhões de pessoas vivendo agora na face da Terra. Deus conhece todos. Conforme o Salmo 139 está escrito, Deus conhece todos desde o ventre materno. Deus conhece o Heitor desde os 9 meses que ele foi gerado aí no ventre da Mariana. Desde a concepção até o nascimento, até a sua consagração que foi hoje. Assim Deus conhece a mim, Deus conhece você, Deus conhece todas as pessoas. Por quê? Só por um motivo muito simples. Porque Ele é Deus. Deus não é homem, Deus é Deus. O homem tem um conhecimento limitado. Deus tem um conhecimento ilimitado. Deus conhece tudo e conhece a todos. Jesus disse que Deus conhece até quantos fios de cabelos tem na nossa cabeça. Que Deus conhece todas as aves que voam, sobrevoam os céus. E nenhuma delas cai por terra sem o consentimento do vosso Pai Celestial. Deus conhece todos os homens. Deus dá um presente para alguém que Deus sabe que esse alguém vai usar corretamente. Esses são os eleitos de Deus. Os eleitos são presenteados com o dom da fé, porque Deus sabe, Deus já sabia, desde antes da fundação do mundo, que eles iam viver pela fé. Iam viver de acordo com essa fé. É uma das características que nós vamos ver aqui nessa lista. Por isso eles são eleitos de Deus. A fé, ela não é o que muita gente diz por aí. Já ouvi pessoas falando assim: a fé é um tiro no escuro. Não, senhor. A fé não é um tiro no escuro. A fé, ela é definida na Bíblia. Nós vamos abrir agora em Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Ela é definida com 2 palavras: certeza e convicção. Um tiro no escuro é certeza? Um tiro no escuro é convicção? Não. A fé não é baseada no achismo. O que é achismo? Não, faz isso que eu acho que vai dar certo. A fé não é definida no quem sabe. Faz isso e quem sabe vai dar certo. Está errado. Esse negócio de quem sabe, esse negócio de achar. A fé não é nada disso. A fé não é um passo no escuro, não é um tiro no escuro. A fé é um passo certo. Certo vem de certeza vem de certo. Certeza vem de certo. A fé é um passo certo. Não é de dúvida. Estou na dúvida. E não tem gente que fala assim: eu estou na dúvida, mas pela fé eu vou fazer isso aqui. Não, você está na dúvida, já não é pela fé o que está fazendo. Fazer as coisas com dúvida, isso não é fé. Fé é ter convicção do que se faz.
é ter certeza do que se faz. Por isso, a fé é definida aqui em Hebreus capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Repitam. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Primeira coisa que nós temos aqui, diga, a fé é a certeza. Segunda, a fé é a convicção. A fé é a certeza de quê? De coisas que se esperam. Esperamos o quê? Esperamos ver a glória de Deus, porque Jesus disse, se creres, verás a glória de Deus. O que nós esperamos? Esperamos ver a glória de Deus. O verbo esperar traz a palavra esperança, que nós vamos ver daqui a pouco aqui. A fé é acompanhada de esperança. A fé também é a convicção de quê? De fatos que se não veem. A Bíblia diz que nós não andamos pela visão, nós andamos pela fé. Porque as coisas que nós vemos são passageiras, mas as coisas que não vemos são eternas. Um dos atributos, uma das qualidades de Deus é a sua invisibilidade. A Bíblia diz que Deus é o Deus invisível. A fé é convicção de fatos que não se veem. Não vemos Deus. Aquelas pessoas que têm aquela fé que a gente ouve muito, desde que eu era criança eu ouvia domingo meu pai e minha mãe vendo o programa Silvio Santos. E o Silvio Santos falava no programa dele, todo domingo eu escutava ele falando isso. Eu só acredito vendo. Essa fé aí, a fé do Tomé, o Tomé que disse, não acredito no que vocês estão me dizendo. Eu só vou acreditar se eu ver com os meus olhos e se eu tocar com as minhas mãos. Essa fé é natural. Por isso que eu falei para vocês que existem diferenças de fé. A fé natural é essa fé do só acredito vendo. É a fé materialista. É a fé que só acredita se poder ver, se poder tocar, se poder sentir. Se não vê, se não consegue tocar, se não consegue sentir, então não acredita porque não está vendo. Essa fé aí é natural, ela não salva. A fé que salva é acreditar, fé naquilo que não se vê. Deus é poderoso para que, se Ele quisesse, a gente via Ele o tempo todo? E por que Ele não faz isso? Porque Ele não quer que a gente creia no que vê. Ele quer que nós creiamos no que não vemos. Essa é a fé salvífica. Essa é uma das características da fé salvífica. Crer não é ver. E ver não é crer. Como muita gente fala assim, você tem que ver para crer. Não. A fé não vem pelo ver. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, como nós vimos em Romanos 10. Então, a fé é certeza e a fé é convicção. Só quem nos dá essa certeza interior é Deus. Quem nos dá essa convicção interior é Deus. Não é nem materialismo e nem intelectualismo. O que é intelectualismo? É outros que só acreditam se eles entenderem, se couber aqui na sua cabeça, se couber na sua mente, eles, então, não, eu creio nisso porque eu estou entendendo muito bem. Não. A fé extrapola tudo aquilo que nós entendemos, porque a nossa mente é limitada demais para entender todas as coisas. Nós entendemos algumas coisas, mas não entendemos todas as coisas. Principalmente acerca
de Deus. Acerca de Deus, a maioria das coisas nós só vamos entender quando estivermos na glória. Agora nós entendemos poucas coisas, as poucas coisas que foram reveladas para nós aqui na Bíblia e que já são suficientes para a gente viver pela fé e chegar na glória de Deus. Ok? Então, vamos repetir as características. Diga que a fé é, diga, dom de Deus, comunicada na palavra, presenteada aos eleitos, certeza e convicção. Agora a próxima, diga, acompanhada de esperança. Romanos capítulo 8, versículos 24 e 25. A fé é acompanhada da esperança. Esperança vem do verbo esperar. Por isso que a fé é a certeza das coisas que se esperam. A fé é acompanhada então da esperança. Romanos 8, 24 e 25. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Repitam. Na esperança fomos salvos. Jesus é o nosso Salvador, Jesus realizou a obra da nossa salvação, mas nós ainda estamos aqui na terra, não estamos? Ainda não chegamos lá na glória de Deus. Nós temos um tempo de espera. Há um tempo de espera. Alguns chamam isso de um tempo de carência. Há um tempo de carência. Há um tempo de espera. Por que há um tempo de espera? Porque nesse tempo de espera nós somos provados. Nesse tempo de espera nós somos purificados. Nós somos santificados. Nós somos preparados. Nós estamos fazendo aquilo que Deus disse lá no Antigo Testamento, através do profeta Amós. Prepara-te para te encontrares com teu Deus. A vida na terra, para nós que cremos, é um período de preparação para nos encontrarmos com Deus. Ou você acha que as pessoas podem se encontrar com Deus sem se preparar para isso? Se você soubesse que tem que se encontrar com uma pessoa muito importante aí na terra, você vai se preparar para se encontrar com essa pessoa ou não vai? Você não vai se encontrar com essa pessoa de qualquer maneira. Você tem que saber como é que vai ser esse encontro, você tem que saber o que você tem que estar vestido, você tem que saber como você deve se comportar diante dessa pessoa, você tem que saber o que você pode falar para essa pessoa e o que você não deve falar diante dela. Então tem que ter uma preparação. Eu vejo, por exemplo, jovens que vão por aí para fazer entrevistas de emprego. Tem até cursinhos aí, mini cursinhos aí, para preparar esses jovens para saber como ele se comportar diante do entrevistador. Até o tipo de roupa que ele tem que vestir, o tipo de coisa que ele deve falar, se fica bem ele ir de barba, não, ou se é melhor fazer a barba, ou como é que você vai de terno e gravata, ou se ele vai mais casual, dependendo do emprego que ele está querendo almejar. Para tudo na vida, tudo que existe na vida, precisamos de preparação. Sem preparação não existe realização. As pessoas gostam muito das realizações, mas não existem realizações sem preparações.
nós nos preparamos para aquilo que queremos um dia realizar. O nosso maior sonho, a nossa maior realização, é que vamos ver por último aqui, a nossa realização futura é chegar diante de Deus. Será que não temos que nos preparar para isso? A maioria das pessoas vive de qualquer jeito, pensando que vão chegar diante de Deus assim de qualquer jeito. Não, tem que haver preparação. O apóstolo Pedro escreveu numa de suas cartas, 1 Pedro capítulo 4, versículo 18, que é com dificuldade que o justo é salvo. Onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. Essa dificuldade é a preparação, nos prepararmos para nos encontrar com Deus, tá? Por isso há um tempo de espera. É aí que funciona a esperança. Essa é a esperança. As nossas esperanças não são esperanças terrenas, é a esperança celestial de nos encontrar definitivamente com Deus. Só então estaremos plenamente seguros de estar num lugar onde não vai haver mais perigo de condenação. Até lá, temos que perseverar. Até lá, temos que vigiar. Até lá, temos que orar. Até lá, temos que congregar, o que estamos fazendo aqui agora. Tem gente por aí que pensa que não tem mais que congregar, que não precisa mais congregar. A congregação faz parte da nossa preparação. Uma noiva chega de qualquer jeito no casamento? Passa o dia inteiro se preparando, ainda atrasa, né? Porque tem que chegar lá impecável, não é isso? Ela fica lá no salão de beleza. A congregação aqui é o salão de beleza espiritual. É aqui que a palavra de Deus opera na nossa vida para nos preparar para nos encontrar com o noivo que é Jesus Cristo. Tá? Nós estamos esperando isso. Enquanto esperamos, o tempo de espera é um tempo de preparação. Esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como espera? É ilógico. Estamos esperando aquilo que não chegou ainda. Enquanto não chegou, estamos o quê? Aguardando com paciência. E esse aguardar não é um aguardar parado, inerte. Não é um aguardar sem fazer nada. É um aguardar se preparando. E não perdendo tempo, tá? Mas se preparando para o encontro com o Senhor. Repita as características. A fé é, diga, dom de Deus, comunicada na palavra, presenteada aos eleitos, certeza e convicção, acompanhada de esperança. Próximo, diga, vida dos justos. A fé é a vida dos justos. Vamos ler esse texto. É o único que eu coloquei aí do Antigo Testamento. Profeta Abacuque, no Antigo Testamento. Antigo Testamento, livro do profeta Abacuque. Abacuque está depois de Naum e antes de Sofonias. Ajudou? Abacuque antes de Naum, aliás, depois de Naum e antes de Sofonias. Um livro pequenininho, só tem 3 capítulos. Nós vamos ler um versículo aí do capítulo 2. Capítulo 2, versículo 4. Abacuque 2, 4. É Deus falando através desse profeta. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Repitam. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o
O justo viverá pela sua fé. O justo é quem? É esse eleito que foi presenteado com o dom da fé. A fé é para o quê? Ser transformada em vida. É uma incoerência alguém dizer que tem fé, mas não tem vida. Não vive aquilo que crê. Não pratica aquilo que crê. Por isso que Tiago disse que a fé sem obras é morta em si mesma. E muita gente pensa que obras aí é sair fazendo obras de caridade. Obras aí é tudo que você faz no dia a dia. São as suas obras da sua vida diária. Isso inclui o seu trabalho, isso inclui a sua criação de filhos, a maneira como você constitui família, a maneira como você se comporta, a maneira como você age, a maneira como você pensa. Tudo isso aí são as suas obras. Se as suas obras forem de acordo com a sua fé, é porque você vive aquilo que você crê. Agora, se você crê numa coisa e vive outra, e não pratica aquilo que você crê, essa fé é falsa. A fé verdadeira é que nos leva a viver aquilo que nós cremos. Aleluia. Nós cremos na verdade? Então nós não praticamos a mentira. Nós cremos na pureza? Então nós não praticamos as impurezas. Nós cremos na palavra de Deus? Cremos, então nós praticamos a palavra de Deus. Nós cremos que Deus é contra o adultério? Então nós não praticamos o adultério. Nós cremos que Deus é amor? Então nós praticamos o amor. Porque dizer que ama e não praticar nada, amor só de palavra, só dizer eu te amo, não adianta nada. A Bíblia diz assim: não amemos de palavra, mas de atos, de atitudes, de verdade. O amor não é provado por palavras, o amor é provado por prática, por atitudes, nas coisas que fazemos. Aleluia? Então, a fé é a vida dos justos, porque os justos vivem pela fé. Viver pela fé é viver praticando a palavra de Deus. Por isso que Jesus disse: quem ouve a minha palavra, mas não pratica, grande será a sua ruína. Mas aqueles que ouvem e praticam, edificam a sua casa sobre a rocha, serão inabaláveis. Então, crer e praticar. A fé tem que ser levada para a prática, para o jeito que vivemos, para o jeito que nos comportamos, para a maneira como agimos, onde quer que nós estejamos. Glória a Deus. Muito bem. Então essa é a vida dos justos. Então diga do começo as características: dom de Deus, comunicada na palavra, presenteada aos eleitos, certeza e convicção, acompanhada de esperança, vida dos justos. Aí no plural, diga realizações presentes. Mateus 17, 20. Mateus 17, 20. Mateus capítulo 17, versículo 20, Jesus disse assim: e ele lhes respondeu: por causa da pequenez da vossa fé, pois em verdade vos digo, que se tiverdes fé, como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará, nada vos será impossível. Repitam.
Jesus disse isso para nove dos seus discípulos que não conseguiram realizar uma coisa. Eles não conseguiram realizar algo que precisava de fé para realizar. Aí eles vieram perguntar para Jesus: por que nós não conseguimos? Por que nós não conseguimos realizar isso? Que era expulsar o demônio de um menino. Por que nós não conseguimos fazer isso? Jesus respondeu para eles: por causa da pequenez da vossa fé. E aí Jesus acrescentou: em verdade vos digo, se tiverdes fé como um grão de mostarda, o grão de mostarda é a menor de todas as sementes. A fé não precisa ser grande, é o que Jesus está dizendo aqui. Tem muita gente que fica reclamando que acha a fé muito pequena, né? A fé não precisa ser grande, ela tem que ser verdadeira. Ela tem que ser genuína. Ela tem que ser autêntica. Se tiverdes fé como um grão de mostarda, a fé tem que ser certeza, tem que ser convicção. Você não pode dizer que tem fé e você ainda tem dúvida. Aí não funciona, tá? Então, se tiverdes fé como um grão de mostarda, resumindo o que ele disse aqui, ó, nada vos será impossível. Ele fala assim, né, direis a este monte, passa daqui para acolá e ele passará. O que significa isso? Que a gente vai ficar mandando montanha mudar de lugar? Não, não é isso que Jesus quis dizer. Isso aqui é uma metáfora. Monte aqui representa os montes de situações problemáticas que nós enfrentamos no nosso dia a dia. Os desafios da vida que nós enfrentamos no nosso dia a dia. É aí a hora de usar a nossa fé, para realizações presentes, realizações agora. O profissional crente é aquele que trabalha, exerce a sua profissão, não apenas porque ele conhece essa profissão, mas ele agrega à realização da sua profissão a fé que ele recebeu de Deus. Aí ele vai ser um profissional como qualquer outro profissional nessa mesma área? Não, ele vai ser diferente, ele vai ser muito mais bem sucedido, porque ele está realizando isso pela fé em Deus, dentro da sua profissão, praticando a palavra de Deus, dentro da sua profissão, obedecendo a Deus. A palavra de Deus diz que tudo o que ele fizer será bem sucedido, porque é um homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta à roda dos escarnecedores. O seu prazer está na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite. Por isso ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que dá fruto na época própria, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto faz prosperará, vai dar certo, porque essa pessoa trabalha pela fé, vive pela fé, constitui família pela fé, educa filhos pela fé, tudo baseado na palavra de Deus. A palavra de Deus é o único caminho seguro para nós vivermos, para nós andarmos, para nós praticarmos. Pode praticar a Bíblia, amados, porque você estará construindo um terreno sólido, um terreno plano, para você andar com firmeza nessa vida. Ainda que a nação padeça aí, por causa das corrupções, das maldades dos homens, com você vai acontecer diferente, porque é Deus que está aplanando o seu caminho. Você não está dependendo de políticos, você depende de Deus, que é maior e que está acima de todos. Você não depende da política econômica, você depende do Deus que é o teu provedor e que te ajuda. Se você o obedece, se você é fiel a Ele, nas pequenas e nas grandes coisas que Ele coloca diante de você. Amém? Então aquele que vive pela fé, olha que Jesus acrescentou aqui: nada vos será impossível. Amém?
Essa é a fé que opera para as realizações presentes, que são muitas que nós podemos ter na nossa vida. E por fim, no singular agora, diga realização futura. É um capítulo que nós ainda vamos chegar. Nós estamos em João 11, né? É o João 14. João 14, os primeiros 3 versículos que Jesus disse aos seus discípulos e a nós. João 14, 3. Qual que é a realização futura? Verás a glória de Deus. Essa é a realização futura. Vermos a glória de Deus. Quando nós tivermos saído daqui, dessa realidade presente, nós estaremos na realidade futura. A glória de Deus, a casa do Pai, será outra realidade, completamente diferente da que vivemos agora. Então, João 14, de 1 a 3, leiam comigo, todos juntos. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus? Crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vô-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Esses versículos são a promessa de Jesus de voltar lá do céu para nos buscar. Para que então nós vejamos a glória de Deus. Por isso, se creres, verás a glória de Deus. Por isso, o primeiro versículo, Jesus disse: credes em Deus, crede também em mim. Porque se creres, verás a glória de Deus. Se creres, você estará na casa do Pai. Isso é muito importante, amados, porque no decorrer dos séculos, o céu foi tão ridicularizado que todo mundo acha que é só morrer que vai para o céu. E é assim que ensina as criancinhas. Morreu, foi para o céu. Não, não é bem assim não. Para o céu só vão os que entram pela porta estreita, que é Jesus, e os que andam pelo caminho apertado, que é Jesus. Jesus é a porta, Jesus é o caminho. Essa porta é estreita porque é única, e esse caminho é apertado porque é de santidade, é de quem se santifica, e a Bíblia diz que sem santificação ninguém verá o Senhor. Fora dessa porta, fora desse caminho, a maioria da humanidade está na porta larga, está no caminho espaçoso, cujo fim é a perdição e não a salvação. O que é porta larga? O que é caminho espaçoso? É fazer a própria vontade, é correr atrás só do que quer, é correr atrás só dos prazeres humanos, terrenos, carnais, e achar que tem que aproveitar a vida nessa terra. Jesus disse que quem ganhar a sua vida nessa terra, perde a sua vida lá no céu. Mas aquele que por amor de mim perder a sua vida aqui na terra, ganhá-la-á para a vida eterna no céu e na glória. Então a palavra que Jesus disse a Marta e que nós usamos hoje para a nossa meditação é sobre essa fé. A fé que é a chave que abre a porta do céu. A fé em Jesus Cristo, o Filho de Deus. Diga: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. O único caminho, a única verdade, a única vida. Diga amém. Aleluia.
Vamos orar a Ele então agora, nessa noite. Obrigado, Jesus, por essa palavra que o Senhor nos deu nessa noite, que o Senhor falou aos nossos corações, nessa noite em que o Heitor foi apresentado aqui, Senhor. Te louvamos por cada um dos seus parentes, conhecidos, entes queridos que aqui vieram nessa noite, especialmente pelos seus papais, o Ademar e a Mariana. Que toda essa família, Senhor, receba o dom da fé que vem de Ti. E oramos por todos quantos aqui também estão presentes, Senhor. Pela fé em Ti, Jesus, sejam curados das suas enfermidades, sejam fortalecidos no meio dos desafios que estão vivendo agora, durante a sua vida terrena, e que possam ter grandes realizações ainda na terra, Senhor, por essa fé. E enquanto esperam, sejam santificados. Oramos por aqueles que não estão aqui presentes, que estão nos vendo pela internet, que ainda vão nos ver. Oramos pelo pastor Walter Lúcio, para que ele seja curado, restaurado completamente. Oramos pela irmã Ada, que está lá em São Paulo, que ela seja completamente restaurada, curada, Senhor, que o procedimento pelo qual ela está passando seja bem sucedido em nome de Jesus. Oramos, ó Deus, pelo Byron, que está lá em São Paulo, mudando aqui para Brasília, para estar mais perto de nós, ele, a Valesca e a Alice. Oramos, Senhor, nosso Deus, pela Suzana, que está lá em Tocantins, se comunicou conosco hoje, lá em Palmas. Derrama sobre ela, sobre sua filhinha e sobre seu esposo a Tua bênção, a graça e a misericórdia do Senhor envolva a vida deles. A Thaís, que está lá em Brasília também, Senhor, derrama sobre a Thaís a sua bênção, Senhor, sobre o namorado dela também, a Tua graça, ó Deus, e encha eles com Teu Espírito Santo. O Caio também, que está em Brasília, ouvindo a Tua palavra, que ele seja completamente cheio pelo Teu Espírito. Abençoa a família que ele está constituindo agora, e abençoa, Senhor, todos quantos nós nem sabemos que estão nos vendo, que estão recebendo também esta palavra, Senhor, através desses meios de comunicação. Te adoramos, ó Deus, porque podemos estar aqui invocando o Teu nome, sabendo que